Bom dia! Começando agora mais um Jornal do Araguaia e hoje com uma entrevista esclarecedora com o vereador mais polêmico de Conceição do Araguaia, Aurélio Milhomem, contando tudo sobre as suas trajetória política, sobre as suas polêmicas e muito mais. Não perca! Teremos também notícias sobre o Whitson Witzel do Rio de Janeiro e também notícias da pandemia Covid-19. E hoje, a série de entrevistas com os pré-candidatos a vereadores, hoje teremos Aurélio Milhomem. Vamos à entrevista! Iniciando mais uma série de entrevistas com os pré-candidatos a vereadores e hoje estamos aqui com o vereador Aurélio Milhomem e pré-candidato nas próximas eleições. Vereador Aurélio Milhomem, bom dia! Bom dia, meu amigo Brasil. Obrigado por ter me convidado para participar aqui do seu programa. Bom dia. Quantas eleições você já disputou e quantas você já venceu? Fale um pouco da sua trajetória política. Eu já participei de 4 eleições, né? Sendo que na primeira eleição eu obtive o maior voto da história de Conceição do Araguaia como candidato a vereador. Naquele momento eu não fui eleito por questão do coeficiente, da legenda, né? Eu não consegui me eleger, mesmo sendo o mais votado da história de Conceição do Araguaia. E aí, posteriormente, eu já, na outra eleição, consegui me eleger e assim já fui eleito, né, e reeleito 3 vezes consecutivo. Como hoje estou ainda findando o 3º mandato. Você atuou em outros cargos públicos fora da Câmara de Vereadores? Sim, já fui diretor do Detran, aqui do município de Conceição do Araguaia, pelo período lá de acho que mais ou menos, aproximadamente uns 12 meses, salvo engano. Projetos feitos e realizados e qual o mais importante durante esses 3 anos de mandato? O senhor já teve reivindicações para o poder público que já foram realizados para a população e qual deles, se o senhor tem algum em mente, que tenha ali feito muito bem para a população? Olha, eu já com essa extensa, né, trajetória de mandato, inúmeros projetos de lei eu já apresentei na Câmara Municipal e vários foram aprovados pelaquela casa. Agora, meus projetos, eles sempre foram, quando se trata de projetos de lei, né, meus projetos sempre foram voltados para a sociedade, até no ponto de colocar o prefeito em situação para que ele venha, de fato, implantar os recursos do município, né, em favor da sociedade. Por exemplo, na época, você chega num posto de saúde e lá você não sabe quem é o médico, qual é o horário que o médico tem que cumprir no município, naquele posto de saúde ou no hospital, e não sabe qual é a carga horária do médico e também nem dos servidores. E na época esse projeto meu foi para todos os departamentos do município, onde lá teria que estar num painel dizendo que naquele dia o médico plantonista, toda a equipe médica estava lá dizendo quais seriam os servidores daquele dia, qual horário que ele entraria, qual horário que saía. Mas esse projeto ele nunca foi, na realidade, colocado em prática porque não é interesse da administração, porque ali o cidadão que chegasse no posto de saúde ou em qualquer departamento da prefeitura sabia quem era o diretor, quem é o vice-diretor, quem é o funcionário do departamento do recurso humano, qual é o médico que tem que atender, mais ou menos nesse sentido. Então, meus projetos, até porque é bom esclarecer para a sociedade que o vereador ele não pode apresentar nenhum projeto
na Câmara Municipal que venha onerar o governo, ou seja, criar despesa para o governo do município. Por exemplo, se eu quero fazer, eu apresentei 4 projetos aqui neste mandato agora, nessa legislatura. Um foi uma capela mortuária, que a gente fala, que é um velódromo, né? Apresentei aqui naquele espaço ali, próximo do cemitério, ali que tem um espaço vazio ali, e apresentei a maquete, toda a estrutura desse projeto. Assim como apresentei o projeto do estádio de futebol do bairro do Canudinho, né? Isso já é de conhecimento de todo, coloquei na mídia. Assim também como o estádio de futebol lá para o Campo das Mucas, lá no bairro Novo Araguaia. E o outro estádio também ali no bairro Tancredo Neves. Então foram os projetos que jamais um vereador em Conceição do Araguaia apresentou projeto nessa magnitude, desse tamanho. Você hoje é considerado um dos vereadores mais polêmicos de Conceição do Araguaia. Nos outros mandatos foi dessa forma também? Foi sempre com polêmicas o mandato inteiro? Eu sempre fui esse vereador, Brasil, de fato um vereador polêmico, né? Isso é verdade. E no primeiro mandato eu também tive a mesma, como é que fala, a mesma manifestação, né, de cobrar do prefeito. Na época o prefeito era o ex-prefeito Álvaro Brito, foi do primeiro mandato que eu estive na Câmara. E naquele momento lá, e até o Álvaro foi cassado, né, do mandato nos últimos, justamente foi eu, Aurélio, e realmente em cima dos erros tudinho aconteceu isso. No segundo mandato veio o ex-prefeito Walter Peixoto, e eu continuei também como fiscalizando, e ele chegou a ser afastado, salvo engano, umas 2 vezes, né? E nesse mandato agora desse prefeito aí atual, aí eu já estou com mais, fazendo a fiscalização mais intensa, mais árdua, né? E mais uma vez, por eu fiscalizar, por eu mostrar que os prefeitos às vezes não cumprem, né, com o dever constitucional, que é de honrar e aplicar o dinheiro público. O prefeito aqui atual, ele chegou a ser afastado também, por denúncia minha, como vereador. Então, eu continuo com mais intensidade com esse prefeito aqui atual. Produção, volta aqui um pouquinho para mim. A entrevista está maravilhosa, está muito boa, muitas polêmicas, mas a gente tem que voltar aos nossos comerciais e voltamos logo após os comerciais com mais entrevista com o vereador Aurélio Milhomem. PK Transportes, agora mais conforto e muito mais espaço. Buscamos no endereço sem custo adicional. Aceitamos cartões de crédito e débito. PK Transportes, para Palmas Tocantins, todos os dias às 11 horas. Ligue no nosso WhatsApp 992 11 2190. PK Transportes, transportando segurança. O melhor pro seu amor tá na Brasil Móveis. Armário Cozinha Carol, 6 portas, 1 gaveta por apenas R$ 349,99 à vista. Unibox Casal Ortopédica por apenas R$ 399,90 à vista. Lavadora Sugar 10 quilos por apenas R$ 449,90 à vista. Dividimos em até 10 vezes nos cartões ou em até 24 vezes no crediário com 60 dias para começar a pagar. O melhor presente pro seu amor tá na Brasil Móveis. O rei dos preços baixos. Seu amor merece. Ei você, quer aumentar as suas vendas? A Smith Produções tem uma rede de TV indoor nos melhores pontos da cidade. Foi fazendo compras que o seu cliente conheceu a sua marca, o seu produto e a sua empresa. Na farmácia também o cliente conhece a sua empresa. Foi na fila de espera para pagar o boleto que o seu cliente conheceu a sua empresa. Enquanto seu cliente saboreia um lanche, ele vê os produtos da sua empresa que estão em promoção. A rede de TV da Smith Produções estão nos melhores pontos da cidade. É no almoço e no jantar que a sua empresa ganha mais clientes. Enquanto o seu cliente compra carne para o churrasco, ele conhece as marcas e os produtos da sua empresa. Divulgando na rede de TV Indoors da Smith Produções, você ganha de brinde divulgação no telão do Zero Grau. É através da rede de TV Indoor da Smith Produções que você conquista mais clientes.
Estamos de volta e agora vamos terminar essa entrevista polêmica com o vereador Aurélio Milhomem. Vamos à entrevista. Hoje, como oposição forte contra a atual administração, como você se vê nesse trabalho de fiscalização que você tem implementado desde o seu primeiro mandato? Eu me sinto orgulhoso, né, nesse sentido, porque é sabido que a função do vereador é essa, é de fiscalizar, porque nós sabemos que todo ano vem o orçamento para a Câmara, né? E a Câmara de Vereadores aprova, vamos dizer, lá 120 milhões de reais que é para ser gasto naquele ano, ser aplicado os recursos em benefício da coletividade e interesse público. Então, a partir do momento que nós, vereador, eu como vereador, nós como vereador, a gente aprova esses recursos para o prefeito, ele tem que gastar ele, aplicar ele e depois enviar para a Câmara a prestação de conta, dizer aonde foi aplicado cada centavo do dinheiro público. Então, nesse sentido, a função do vereador é fazer, de fato, uma fiscalização. E isso sempre eu demonstro para a sociedade, e hoje estamos com 3 anos e meio de governo, e eu estou sempre aí denunciando, várias denúncias já fiz contra a gestão atual desse prefeito aí, de fato, por desvio de recurso público. Você, como vereador, já participou da base governistas em outros mandatos. No primeiro mandato meu, quando eu fui eleito, de fato, eu participei da governabilidade, aproximadamente 2 anos, no primeiro governo do ex-prefeito Álvaro Brito. Inclusive eu e o vereador Edilson Silva, que começou um desentendimento naquele momento lá, na questão da eleição da Câmara. Dali houve desentendimento, questão de siglas partidárias e tudinho, e naquele momento nós ganhamos a presidência da Câmara, depois eu fui presidente da Câmara, inclusive naquele mandato eu fui presidente da Câmara por 2 anos consecutivos, justamente por causa dessa estratégia política que eu e o vereador Edilson Silva, naquele momento, nós achamos interessante seguir. Foi o único momento que eu tive sendo base de um governo, foi no primeiro mandato meu. No mandato do ex-prefeito Walter Peixoto, você não participou da base governista dele em momento algum? Em nenhum momento, até porque tem essa digamos assim, um pensamento do povo de Conceição do Araguaia, que eu participei no final do governo do ex-prefeito Walter Peixoto, que eu participei da base, que eu fui do governo do ex-prefeito Walter Peixoto. Mas, sem engano, é um equívoco, porque naquele momento eu era um vereador eleito pelo PMDB, onde eu fui eleito e reeleito pelo PMDB, e chegou o atual prefeito aí e tomou, a gente fala assim, tomou o partido do PMDB, das lideranças políticas que estavam em Conceição do Araguaia, como na época o presidente era Dr. Carlos Cavalcante, e eu, por desentendimento político com o prefeito atual, o prefeito Jair Martins, que eu não gosto nem de falar o nome dele, mas já que nós estamos participando aqui de um debate, de uma entrevista aqui, que para mim é uma honra aqui na TV, né, no Jornal Araguaia, e é bom explicar isso para o povo. Então, como eu saí do PMDB, eu deixei de estar na base do PMDB, de vereador do PMDB, porque eu não me identificava com esse prefeito, que até está aí a prova aí que realmente ele não é uma pessoa de diálogo democrático, que realmente venha buscar entendimento. Com isso ficou uma dúvida, uma interrogação na cabeça das pessoas, porque eu estava, naquele momento, passei a apoiar o ex-prefeito Walter Peixoto, que não é verdade. Com isso causou uma ciumeira muito grande das lideranças políticas, que eram contra, no caso, a administração do ex-prefeito Walter Peixoto, e às vezes até questão partidária. E eu não, porque a partir do momento que eu não tive mais entendimento com, na época, o presidente atual, que hoje é prefeito, eu falei aqui, não dá mais para mim, eu vou seguir para lá. Certo. Sobre hoje, na situação que a gente vive sobre o Covid-19, o que o senhor acha dessa situação
e qual o seu entendimento sobre as medidas tomadas hoje no município e até no estado do Pará. O que o senhor acha que foi de errado, o que poderia ser acertado pelos governantes hoje do país, do estado e do nosso município? Essa é uma boa pergunta, até porque hoje ainda é a onda, né, que se passa aí, inclusive uma onda muito ruim, drástica, né, quando se fala de saúde pública. Quando nós falamos aqui no ambiente, no âmbito municipal, o prefeito atual ele acertou em certas medidas, só que eu vi que os atos dele foram demasiadamente manifestados, ou seja, houve excesso, né, por parte dele, bem antes de surgir casos até aqui na nossa região, no estado do Pará, e muito distante daqui. Ele começou a tomar medidas, né, baixar decretos, que vem decreto só repressivo, restringindo o direito de ir e vir das pessoas, que no meu entender causou um prejuízo muito grande para a economia do município de Conceição do Araguaia. Até porque todos os recursos da saúde e os dinheiros que foram destinados, transferidos da União, do Ministério da Saúde, para o município de Conceição do Araguaia, eu, como fiscal do povo, por entender, por ter conhecimento dos recursos, eu vi que o prefeito realmente, de fato, ele não aplicou R$1 sequer para o combate ao coronavírus. Tudo que ele fez foi realmente medidas por decreto. Ele gastou muito caneta, porque para o entendimento de todos e o conhecimento de todos aqui em Conceição do Araguaia, você observa que ele não fez distribuição de máscara, ele não fez distribuição para a sociedade de álcool gel, ele não comprou uma ambulância equipada para caso amanhã venha alguém estar contaminado, situação grave, com todo equipamento para ele, nada. Ele não construiu, ele não implantou um hospital de campanha, como temos a UPA, que é de conhecimento de todos, ele quer distância da UPA. Então, nada disso para contenção, no caso do coronavírus, ou vir atender quem de fato realmente esteja contaminado, eu não vi. Eu vi que com o dinheiro de 1.200.000 que foi destinado pelo Ministério da Saúde, o que eu observei foi ele ter comprado uma área por R$265 mil para implantar, para criar um novo cemitério. Então parece que ele está pretendendo a morte, em vez de combater, evitar que as pessoas venham adoecer e ao óbito. Não, ele falou, não, vou comprar logo uma área para construir um novo cemitério, que eu acho uma aberração, um absurdo. Estamos encerrando aqui mais uma série de entrevistas, hoje com Aurélio Milhomem, que agora poderá fazer as suas considerações finais, olhar para a nossa Câmara e falar diretamente com o seu eleitor como pré-candidato a vereador nas próximas eleições. Eu quero, em primeiro lugar, aqui agradecer ao Brasil aqui, aos colegas, companheiros que estão aqui trabalhando, pelo convite aqui. Eu quero dizer à sociedade de Conceição do Araguaia que eu me mantenho firme no combate à corrupção e eu como fiscalizador e contribuir com a sociedade, porque a partir do momento que eu estou combatendo atos corruptos do prefeito, com certeza eu estou contribuindo para a nossa sociedade. E eu sou pré-candidato novamente e vou buscar mais um mandato. Espero em Deus que o povo reconhece. Conte com este vereador e obrigado a todos. É isso aí, muito obrigado e até amanhã, se Deus nos permitir. Como você viu aí, Aurélio Milhomem, um dos vereadores mais polêmicos de Conceição do Araguaia em todos os tempos, contou muitas coisas sobre sua trajetória política e sobre a sua vida na fiscalização do Poder Executivo de Conceição do Araguaia. Seguimos, mas agora vamos seguir com outras notícias do Pará e do Brasil e de Conceição do Araguaia. E agora vamos para as notícias do Rio de Janeiro. Tribunal de Contas do Rio de Janeiro rejeitou um parecer prévio às contas de 2019 do governador Wilson Witzel, nesta segunda-feira, dia 1º. A decisão foi tomada por unanimidade entre os 5 integrantes do corpo deliberativo da Corte de Contas. Ao menos 7 irregularidades foram apontadas no relatório do TCE Rio de Janeiro.
Entre elas estão o não cumprimento da destinação correta de recursos para áreas como saúde, educação e não adequação das despesas custeadas com recursos do Fundo de Combate à Pobreza e à Desigualdade Social. Em nota, o governador disse que, apesar da reprovação das suas contas, o governo do estado do Rio conseguiu derrubar 4 das 11 irregularidades apontadas pelo TSE. Durante a sessão especial que julgou as contas de 2019, o que foi visto como uma vitória. Agora, o documento seguirá para a ALERJ, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A Comissão de Orçamento ficará por responsável por analisar e emitir um parecer final, podendo levar as contas para votação em plenário como um decreto. E em Conceição do Araguaia, vamos atualizar os números, o boletim epidemiológico do Covid-19. Hoje, a última atualização, que foi ontem, dia 1º, nesta segunda-feira, casos suspeitos, não temos mais nenhum caso suspeito. Confirmados, 63 casos confirmados, 10 pelo LACEN Pará e 53 pelos testes rápidos. Casos descartados, nós temos 21 casos descartados. Casos recuperados, 29 casos recuperados. Casos monitorados, 42 casos monitorados por vínculo epidemiológico, ou seja, pelas pessoas que tiveram contatos com pessoas que já têm o vírus. Também temos aí 137 pessoas monitoradas por barreira sanitária, as pessoas que vêm de outros municípios para o nosso município e são monitorados pela nossa equipe de saúde. Temos também, infelizmente, que noticiar uma situação que já estivemos um óbito em Conceição do Araguaia através do Covid-19. Chegamos ao final de mais um programa Jornal do Araguaia, com a apresentação Fernando Brasil. E você, comerciante, que quer anunciar, levar a sua empresa a vender mais, a ser vista mais vezes pela população, vem anunciar com a gente. Procure Fernando Brasil no telefone 99199 7046.